Olá, bom dia. Estamos no período da Semana Santa e, como todo mundo sabe, foi iniciado no domingo de Ramos, no domingo passado, e vai até o próximo domingo, que é o domingo de Páscoa. Mas durante todo esse período tem muitos rituais, tem muitos simbolismos a serem cumpridos. O que eles ainda significam hoje? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio comigo para tomar café comigo para conversar sobre esse assunto foi o Padre Guto, que é da paróquia São Maximiliano do Vinhais. Bom dia, Padre. Bom dia, Elda. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estamos na Semana Santa. A cada ano que passa, a gente vai percebendo que as simbologias, as tradições, aos poucos elas vão sendo, eu não digo desaparecendo de jeito nenhum, mas elas vão sendo flexibilizadas. O senhor sente isso? É muito fruto porque nós vivemos numa sociedade hoje muito secularizada ou secularista. Então, e também plural em diversos sentidos culturais, sociais. Então, a vida de fé, ela não se torna algo já dado socialmente. É algo de conquista e de manutenção de cada pessoa, de cada família. Então, há muitas informações, há muitas formas de ser na sociedade hoje. E a vida de fé, ela não está, digamos assim, em primazia. A menos, sobretudo, para as pessoas que já vivem, que já têm vida de igreja, que já descobriram, já fizeram um encontro com o nosso Senhor. E para elas, a Semana Santa não é um feriadão, mas é um momento de estar com Jesus e viver seus dias fortes, como você bem falou, do Ramos, domingo de Ramos, ao domingo da ressurreição do Senhor. O senhor falou uma coisa interessante, não é um feriadão, a gente encara, a gente tende, eu estou falando da gente no sentido meio... Entendi. Tende a encarar a Semana Santa, o feriado da Semana Santa, quer dizer, você pode não ir ao trabalho, você pode viajar, você pode fazer não tem aula, é uma opção de benefícios, vamos dizer, nessa Semana Santa, e traz à Semana Santa essa característica de feriadão. Uhum. Não é um pouco, vamos dizer, estranho? De fato. Para o mundo do trabalho, para o mundo do estudo, se entende usar essa terminologia. O tempo que eu vou ficar, digamos assim, sem o meu contato diário com o trabalho, contato frequente com a escola, com a faculdade, a gente entende esse linguajar. Mas quando a gente vai para o ponto de vista da fé, é uma semana muito intensa. Para a nossa igreja, a Igreja Católica, sim, a Semana Santa é o coração do ano litúrgico, da vida espiritual da igreja. Então, seu coração significa que é o mais importante. Eu tenho que celebrar bem, vivenciar bem, estar bem sintonizado com aquilo que estamos celebrando, comemorando, que é a vida de Jesus. Então, sou estranho para nós de caminhada, embora se entenda no mundo do trabalho do estudo esse termo, mas para a vida de fé a gente entende que a Semana Santa não é um feriadão. É sim, tempo para estar com o nosso Senhor, também em nossas comunidades. Você falou que é uma semana intensa, isso. É realmente uma semana intensa. A primeira atividade dessa semana começa logo no domingo, é isso, domingo de Ramos, e como ela se distribui ao longo da semana? Ela é tão intensa, tão importante, porque nós celebramos o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é o coração da Semana Santa, que é a quinta para a sexta, sexta para o sábado e sábado e domingo. Por isso, Tríduo Pascal, que é quando Jesus entrega a vida, morre na cruz e ressuscita. Então, para celebrar bem o Tríduo Pascal, a gente faz todo um tempo de preparação, que é a Quaresma, que começa em quarta-feira de cinzas, que tem aquela marca das cinzas, para lembrar que a nossa vida... Lá depois do Carnaval. Lá depois do Carnaval, que a nossa vida é passageira, é efêmera, e a gente tem que também se concentrar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, como de São Paulo, requalificar a nossa vida de fé. Se a gente estava um pouco frio, afastado, desanimado, é tempo de voltar. Por isso que a Quaresma é tempo de confissão, de renovar a vida de oração, de escuta da palavra de Deus, da prática da esmola, do jejum, da caridade. E aí a Quaresma vai se intensificando em 40 dias até nos entregar o início da Semana Santa com o Domingo de Ramos, que é quando nós celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, cidade que mata profetas. E ali tem um dualismo muito interessante, que o mesmo povo que aclama Jesus com as palmas, com os ramos, Hosana, filho de Davi, nosso Salvador, o Messias, é o povo que dias depois vai gritar, crucificam, fora com ele, preferimos Barrabás. Então mostra também a dualidade da vida humana, que é sempre o combate, para que eu possa ser mais maduro na fé e minha adesão a Jesus não seja movida pelas intempéries ou efemeridades do tempo, mas que seja uma convicção a cada dia, a cada momento. Interessante essa relação de o mesmo que diz que louva ele na hora da entrada de Ramos, é o mesmo que diz que crucifica uma semana depois praticamente, né?
Hoje, o senhor diria que esses rituais, essas tradições que caracterizam a Semana Santa, elas ainda estão muito presentes na vida das pessoas? Eu diria que sim. O fato de estarmos aqui conversando, você nos assistindo também, nos mostra pra gente que a vivência da Semana Santa é algo querido e desejado. Agora, quanto mais a gente explicitar, conversar, entender o real sentido do que estamos vivendo e celebrando, a gente pode celebrar com mais convicção, com mais fé e até participar das celebrações de forma mais ativa e frutuosa, que é o que pede a igreja. Eu acredito que, dependendo do contexto familiar, quantas vezes a gente ouve assim, no tempo da minha avó, no tempo da minha infância, era a Semana Santa, a gente falava baixo. E sim, falava baixo, não lavava o cabelo, não podia gritar. Coisas não podia fazer, porque Nosso Senhor está nos últimos dias. É uma forma de entrar em sintonia com aquilo que Jesus está vivendo. E é uma coisa bonita, gostosa de lembrar isso dos nossos anos. Sim. E tem um sentido muito profundo, que não é qualquer tempo. É um tempo especial de revisar a vida, de revisitar a minha fé, de qualificar minha adesão ao Nosso Senhor. Quer dizer, mesmo essas coisas que parecem bem antigas do tempo da minha avó, do tempo da sua avó, de falar baixo, é um simbolismo também, né? Eu me preparei, eu vou me preparar, eu estou me preparando para esse período. Isso mesmo. É mais ou menos isso. Inclusive na igreja, é verdade. Na igreja, a Semana Santa, em muitos lugares, é o tempo propício para os batismos, que ocorrem na Páscoa. Então, muitas pessoas estão se preparando, sobretudo jovens e adultos, estão na reta final de sua preparação para, na Páscoa, serem batizados. Então, tem todo o sentido de preparação dos catecúmenos para os sacramentos, das famílias para participar da vida de fé e assim por diante. Das famílias. Jovens hoje, a presença do jovem na igreja eu acho que hoje é bem marcante. A gente pode dizer então que essa questão de religiosidade, essa questão de guardar tradições e simbolismo de épocas como essa da Semana Santa e não só como essa, não é uma coisa só de gente mais velha? Não, é para todos. O Papa Francisco escreveu um documento há poucos anos chamado Cristo Vive, direcionado para a juventude. E nesse documento e alguns outros da igreja, a gente percebe que a juventude é plural. Tem vários rostos, várias tribos, várias formas de ser. E a igreja tenta se conectar, para usar uma palavra da moda, né? Com toda essa expressão. Tribos de conexão, pronto. Pronto, com todas essas tribos juvenis. Então, há muitos jovens também na igreja, mas também há muitos a alcançar. E aqui é uma dupla pastoral que a igreja, com o Papa Francisco, e não só com ele, tem tentado se entender. É uma pastoral para aqueles que já frequentam, que já participam, que já vivem na comunidade de fé, mas também é uma pastoral que deve ser voltada para aqueles que, por algum motivo, não frequentam ou ainda não foram alcançados. Então, trabalhando esses públicos, a gente tenta trazê-los para a vivência da igreja, e a Semana Santa é um momento muito propício, porque a acessibilidade está maior, nós temos espetáculos teatrais de rua, como lá no Anjo da Guarda, as vias sacras, e aquilo mobiliza, as procissões do Senhor Morto, etc. Tudo isso nos ajuda a trazer as pessoas, a reconectar as pessoas com Jesus, que é o centro da vida e do anúncio da igreja. Quando o senhor fala nesses espetáculos, nos ministérios que existem dentro das igrejas evangélicas, de alguma forma isso é visto de uma forma bem-vinda pela igreja, quando se atrai o jovem, quando se atrai pessoas novas através de um espetáculo? Tudo tem um certo risco, mas do ponto de vista equilibrado, bom, você pode usar diversas linguagens para seduzir, para cativar, para trazer para a fé. E o espetáculo, a arte, o teatro, a música e tantas outras formas de arte, de cultura, devem ser utilizadas, né? A gente tem que evangelizar também usando esse grande aparato humano, né? Porque Deus veio para enriquecer o humano. Agora tem que tomar cuidado, porque a fé não é uma proposta para ser vendida do ponto de vista mercadológico, do entretenimento, no sentido de que você paga para consumir. E isso é uma proposta estranha à fé. Então, tomando cuidado com este risco, a fé no mercado, né? Tomando cuidado com esse risco, é claro que espetáculos bem preparados, com qualidade, com carinho, com dedicação, sejam mais simples ou sejam aqueles mais, né, digamos assim, pomposos, eles podem comunicar a fé com qualidade e podem servir ao anúncio do Evangelho, Sim. que é o fim principal da igreja. Passar a mensagem de uma forma mais leve, mais Isso. tranquila, para que ela chegue mais rápido lá. Isso, É mais perfeito. ou menos isso, Tocar né? o coração. Tocar o coração. Então, a gente vai fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa. Vamos tomar só um cafezinho, mas a gente volta já já para continuar o nosso bate-papo.
Já estamos de volta conversando aqui sobre o significado da Semana Santa com o Padre Guto, da paróquia de São Maximiliano. Esse nome para mim é um pouquinho estranho, embora seja bem pertinho aqui, né, no Vinhais, né? Mas nós estávamos falando dessas tradições da Semana Santa. Agora eu gostaria de pegar mesmo a Semana Santa de uma forma geral. A gente começa lá quarta, quinta, ou quinta, sexta, sábado e domingo. Aí vem aquelas proibições, aquelas permissões. A alimentação. De que forma ela está ligada a esse processo, vamos dizer, de purificação do corpo na Semana Santa? A Semana Santa, esse momento de Tríduo Pascal. Celebramos ontem a quinta-feira. Na quinta-feira nós celebramos a ceia, Jesus que senta à mesa com seus discípulos. E a mesa tem um significado muito grande para a vida da palavra de Deus, a Bíblia, a vida da liturgia da igreja. Porque Jesus senta à mesa para se fazer pão e refeição. Tomai e comer é meu corpo, tomai e comer é meu sangue, que é dado para a vida de vós, a vida do mundo, para a salvação de todos. Então estar à mesa com o Senhor. Então a gente se prepara para estar à mesa. A gente se prepara para a mesa que eu falo, sobretudo a mesa da Eucaristia, que é o banquete principal, a celebração por excelência da vida da igreja, que é a Santa Missa e a Eucaristia. Então a gente se prepara para sentar à mesa. A gente se prepara pela confissão, a gente se prepara pela vida em comunidade, se prepara pelo engajamento que a gente tem, e a gente senta à mesa porque Jesus é remédio, Jesus é alimento, Jesus é o centro da vida da gente. Então, de início, a mesa tem um significado muito forte na vida de fé. Quanto às questões de restrições e alimentação, isso tem um significado também espiritual, como você falou, de preparação. Quando eu me privo de comer carne, e a igreja pede jejum apenas 2 vezes no ano, quarta-feira de cinzas e hoje sexta-feira santa. Privar-me de carne é no sentido de que eu vou domar um pouquinho mais o meu corpo, os meus apetites, porque o alimento é um símbolo de todos os apetites humanos, porque os apetites não me dominam, eu controlo meus apetites. Quem se tem se doa, quem se tem pode servir, quem se tem pode abraçar causas, quem se tem pode dar a vida. Se eu sou dominado pelo apetite, sejam quais forem, do alimento e etc., eu sou alguém escravo de apetites. Então a vida espiritual é um constante amadurecer para que eu possa me ter para doar-me. E controlar para doar. Então, nesse sentido, a prática de jejum, de guardar, e a gente até fala o jejum alargado, não só de alimento, às vezes o jejum é das redes sociais, às vezes o jejum é da língua, às vezes o jejum é de outras coisas, porque a gente tem que buscar equilíbrios. Quando a gente fala em jejum, a gente restringe a alimentação, né? A gente, não posso comer carne, certo, mas se o alimento carne, ele não é tão essencial para você. Ao longo do tempo ele não te faz falta. Quando você tira, você não está fazendo grande coisa. Verdade. Não então significa que do ponto de vista do alimento, ou pelo menos do alimento de carne, você já tem um certo autodomínio. Sim, ótimo. Sim. Então você vai buscar outros lugares na sua vida que você precisa encontrar esse autodomínio. Pode ser no trato com as mídias digitais, pode ser nos relacionamentos humanos e outros apetites que às vezes a gente tem que controlar, que podem estar desmensurados, desmedidos. Então isso é muito importante. E quando a gente fala também, por exemplo, o jejum de carne pode fazer sentido para mim que como carne todo dia. Isso. Mas para uma pessoa pobre que quase não come carne, não faz sentido ela fazer jejum de carne se ela passa fome quase todo dia. Então ali ela tem que ser ajudada. E outra coisa importante, aquilo que eu deixo de comer hoje, por um gesto espiritual de preparação, de penitência, para me controlar mais, eu devo fazer chegar na mesa de alguém que passa necessidade. Isso é muito importante frisar, porque às vezes eu me controlo, não vou comer isto, porque estou me privando, porque quero estar em sintonia com Jesus na Semana Santa. Não pode ser apenas cumprir um ritual, tem que ter um sentido de crescimento espiritual e também esse alimento eu vou fazer chegar de alguma forma na mesa de quem precisa. Não é só cumprir um ritual, é viver aquele momento da forma. Eu acho assim, por exemplo, como você falou, se a carne ela não me faz falta o ano inteiro, qual o sentido que tem de eu não comê-la num dia só? Né? Aí é o espírito que está por trás da orientação que a gente tem que captar. Isso. Então tem um sentido espiritual e tem um sentido também social. O peixe, de alguma forma, quando você pensa em Semana Santa, você pensa em peixe. Por que essa relação? O peixe por alimento para a gente substituir pela carne e também porque o peixe na vida cristã tem um simbolismo com Jesus, né? Ele multiplicou pães e peixes. Os cristãos das primeiras comunidades, eles viviam muitas vezes fugindo do Império Romano, que até aquele momento
era perseguidor da igreja. Então, para dizer que uma casa era cristã, que uma família era cristã, havia alguns códigos. E o peixe, o desenho do peixe, a palavra peixe, era um código para significar: aqui tem um cristão, aqui tem uma família cristã, aqui tem gente que segue Jesus. Ou, na expressão antiga, aqui tem seguidores do caminho. Lembra quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Aqui há seguidores do caminho. Então, o peixe é um símbolo bonito de Jesus e eloquente, porque ele também multiplicou os peixes. Ah, tá. Então, só para lembrar, o peixe, a gente não está falando exatamente de alimento da carne, da pessoa. A gente está falando de um sentido mais amplo, de um sentido espiritual e de tudo que ele representou ao longo dessa caminhada de Jesus no mundo, né? E claro que o peixe também tem o seu sabor, né? Ah, sim, Você faz com mais capricho. Quantas vezes a gente come o peixe na casa de mamãe e de vovó, que tem aquele sabor diferente. Sabor diferente, né? Mas isso eu diria que, apesar de todos os modernismos, apesar de todos os avanços tecnológicos, inteligência artificial, essa coisa toda que se fala tanto, esses rituais, esses simbolismos, eles continuam preservados? Sim. Na igreja e nas comunidades, sobretudo. E aqui é importante fazer esse pequeno resumo. O que nós celebramos no coração da Semana Santa? Começou ontem, quinta-feira, hoje sexta e mais sábado e domingo. De quinta para sexta, nós celebramos a ceia eucarística, Jesus se institui como pão da vida. Nessa mesma ceia de quinta-feira, Jesus institui o sacramento que constitui as lideranças, os pastores da igreja, o diácono, o padre e o bispo de nossas comunidades, em certo sentido, e também os coordenadores alargados, quando Jesus dá um mandamento: fazer isto em memória de mim. Ele manda repetir, manda fazer em memória dele. E o mandamento do amor-serviço, quando Jesus lava os pés, gesto que fizemos ontem em nossas liturgias, significa: eu sou mestre e senhor, estou lavando os pés de vocês e vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não é para lavar o pé de quem é mais importante, mas é para todos lavarem os pés de todos, porque aos olhos de Deus nós somos dificílimo. E aí por isso que nós temos um modelo e alguém que nos alimenta e que é remédio, que nos ajuda a viver isso, que é o próprio nosso Senhor. Mas você falou, é um mandamento exigente. Quem pode cumprir isso? Só quem tem uma vida muito próxima de Jesus ou caminha para ter essa vida. Mas é possível. É possível. É possível, claro, é possível sim. Mas também não vale esse sacrifício todo na sexta-feira santa e logo na segunda-feira, logo depois de comer o ovo de chocolate, né? Sim. Volta tudo ao normal. Não deve. No ponto de vista que eu vivi, se eu viver uma Semana Santa, o meu ano tecnicamente deve ser mais santo. Significa que eu estou um pouquinho mais convertido do que estava antes. Um pouquinho mais maduro espiritualmente do que estava antes. E a gente percebendo que a vida, eu costumo dizer isso, a vida espiritual é passar de uma vida menos madura na fé para uma vida mais madura na fé. Então a gente vai progredindo, cada um tem seus passos, às vezes contramarchas, mas caminhar com Deus é um constante buscar crescimento. E eu falava para você da quinta, e aí me permita, a sexta hoje, nós celebramos a paixão, a morte, Jesus é julgado, injustamente condenado, forçado a carregar a cruz, a via sacra, e morre na cruz entregando o seu espírito. E ele morre por amor. Ele entrega a vida dele, porque ele sabe que vai retomá-la de volta. Ele fez todo o anúncio da paixão. Ao terceiro dia eu vou ressurgir. E é isso que a igreja vai celebrar da sexta para o sábado, esse silêncio que aguarda. O Senhor prometeu, ele vai voltar, ele vai ressurgir. E é o que celebraremos amanhã, sábado à noite, domingo, o dia todo, que é a ressurreição do Senhor. Uma celebração muito bonita, que você deve participar, porque nessa celebração, sobretudo no sábado... As igrejas estão todas abertas nesses dias? Sobretudo as matrizes de paróquia, nessas igrejas maiores, porque nesse dia a gente celebra a luz, Jesus é a luz do mundo, né? Tem o Círio Pascal, as velas acesas, Jesus é a luz da vida da gente. Tem a liturgia da palavra, um elenco de mais ou menos 15 leituras bíblicas para a gente meditar com muita atenção o que Deus nos fala na sua palavra. Tem a liturgia da água, que é do batismo, onde novos cristãos são batizados e aqueles que já são cristãos renovam as promessas do batismo que um dia fizeram. E a liturgia da ceia, que é quando a gente vai comer e beber o corpo e sangue do Senhor nosso Salvador. A gente pode dizer que a Semana Santa ela serve assim de um ponto de purificação da alma, do espírito, que pode servir para o ano inteirinho. Com toda certeza, é o coração do ano litúrgico. Viver a Semana Santa é fundamental para que a gente possa renovar a nossa fé. Quantas pessoas na Semana Santa vão buscar a confissão, se esforçam mais para perdoar alguém que
tiveram dificuldade, para buscar reconciliação entre familiares, perdoar ofensas que foram cometidas. Então é um ponto, digamos assim, de inflexão, deve ser um ponto de inflexão no meu ano. A Semana Santa deve marcar o que eu tenho que fazer para ser um pouco mais de Deus, para ser mais humano, para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor, um filho melhor, um jovem melhor, um cristão melhor. A gente sabe às vezes que passo a gente deve dar. Alguns são mais difíceis, é verdade, mas pequenas conversões diárias me levam à santidade, me levam a ser um homem, uma mulher mais de Deus. Ótimo. Nesse caminho pode até estar liberada a carne, desde que ela não represente para você um jejum muito grande. Ela libera sim, se ela te libera também para fazer coisas melhores ao longo do ano. Isso, porque está em função da minha conversão. E aqui é bom frisar, como você trouxe de novo o tema da carne, o jejum ele é sobretudo para adultos saudáveis. Crianças, idosos, pessoas enfermas, gestantes, são dispensados do jejum por motivos óbvios. O jejum começa... Sexta-feira. Podemos dizer que começa sexta de manhã, né? De manhã, e vai até o fim da até noite. E não deve ser um jejum também, Elda, para me fazer sofrer no corpo, adoecer. Por exemplo, o que é o jejum que a igreja pede, em geral? Abstenha-se ou limite bastante uma das grandes refeições. Pode ser o café da manhã, pode ser o almoço, pode ser o jantar. No meu caso é ser o café da manhã. Então a gente vai se abster do café da manhã, se for comer uma coisa muito levinha, e vai depois no almoço, almoçar normal. Uma das refeições. Lembrando, é bom fazer que esse alimento que eu me privo chegue na mesa de alguém que precisa. Muito interessante essa parte. Você não vai comer, alguém está precisando. Ela não comeu aquilo o ano inteiro. Por exemplo, a carne que você não vai comer na sexta-feira serve de alimento para alguém que não teve desde janeiro, por exemplo, um pedaço de carne para comer. Isso sim faz parte também da Semana Santa, gente. Me permita, Elda, que nós estamos vivendo a campanha da fraternidade, que o tema é a fome. E a fome, exatamente. E se isso me faz me comprometer o ano todo, melhor, porque tem gente que passa fome o ano bem todo, pertinho quase da gente. todo, e perto da gente. Bem pertinho da gente, com toda certeza. Olha, Padre Guto, foi um prazer conversar com o senhor e refletir um pouquinho sobre esse assunto. Acontece todo ano, mas todo ano a gente tem que falar a respeito, a gente tem que lembrar todos esses simbolismos, essas tradições, porque as coisas, se a gente deixar de lado, elas morrem. Eu te agradeço o convite, muito obrigado a você que nos acompanhou, estou à disposição e desejo uma ótima Semana Santa, medite bem, vá à sua igreja, reze com sua família. E já antecipo meus votos de Feliz Páscoa para você, para sua família Elda, para você que nos assiste, toda a equipe da TV Assembleia. Obrigado pelo convite. Ok, volte sempre, a casa é nossa, uma Feliz Páscoa para o senhor e obrigado por essa conversa toda. E desejo que você receba muito chocolate também. Eita, que para bom! partilhar. Eu vou ficar com tudo. Que ninguém nos escute, claro. Mas muito obrigada a você também aí do outro lado que está nos assistindo. E já sabe que todo dia às 9 horas, de segunda a sexta, eu estou aqui com você, trazendo informações, trazendo conversa, sempre aqui nessa mesa de café para ficar tudo mais gostoso. Tchau e até a próxima.